Vai ser poderoso. Gente, é agora, hein?
Foco nele! Boa noite, gente! Uau! Enfim, o grande dia chegou! Nós estamos aqui em primeiro lugar, gente. Hoje é o dia das mulheres. E por isso nós decidimos lançar hoje pra vocês, porque é um presente, né? Verdade. Pra nós que somos guerreiras, que somos mulheres que devemos ser inspiradas por Cristo. Então, meu desejo, nosso desejo é que vocês nos acompanhem e tenham essa conversa conosco, porque vai ser poderosa. Amém. Eu estou aqui com a Júlia. Oi, gente. Hoje vai ser muito bom. Creio que o Senhor vai nos surpreender. A Letícia. Oi, gente, boa noite. Venha, porque o Senhor tem algo pra falar com você. Compartilha com as suas amigas, vai chamando, porque agora tá no começo, então manda lá no grupo da família. Aquela amiga que não deu certo o relacionamento, manda pra ela. O momento é agora. E a Gi. Oi, gente. É uma honra estar aqui com vocês. As casadinhas. Representando o bonde das casadas. Gente, quando o assunto é relacionamento, o povo acha que é só para solteiras, mas vale principalmente para as casadas. Sim. É tipo assim, o nível hard Tá falando, do Senhor. relacionamento. Eu já vi que o Senhor tá falando. E eu gosto é assim. Ô, gente, o tema de hoje é um tema que antes mesmo da gente falar, a gente fez algumas perguntinhas no Instagram. O tema é Deus quer um relacionamento pra você. E nós abrimos cada uma caixinha de perguntas e nós recebemos cada resposta. E é a partir dela que nós vamos falar aqui pra vocês. Vamos ler algumas. É pra eu ler? Pode ler. Tá bom, então eu vou ler. Calma aí, gente. Deixa eu achar aqui as perguntas. Gente, o ao vivo dá uma emoção, Quem sabe né? faz ao vivo. Gente, então a gente recebeu algumas respostas, né, das perguntas, e algumas das respostas foram do tipo: sim, por conta... porque a gente perguntou assim: você já algum dia teve medo de ficar sozinha, sendo você casada ou não, ou solteira? E se sim, por que você teve medo? E algumas das respostas foram essas: sim, por conta de inseguranças e porque não tinha minha identidade firmada em Deus. Eu tinha muito medo, aí a outra falou assim: sim, por achar que como errei muito, ninguém iria me querer e porque eu já estava rodada. Sim, porque nunca namorei, nem me relacionei com ninguém. Nisso, acho que não vou achar ninguém. E também eu conheço várias pessoas que, por exemplo, têm 35 anos e tem medo e acredita que não vai casar mais porque é velho para achar alguém, que acha que Deus, então, fez ela para ficar sozinha, ele para ficar sozinho, e não crê, né, nas promessas. A pergunta que me chamou bastante atenção aqui foi sim. Acredito que vou ficar sozinha, pois hoje em dia não tem homem de verdade. Uau. Gente, isso é forte, né? Sim. Uma afirmação dessa. Uau, não é O que será que Muito. essa pessoa dessa pergunta passou pra poder falar que hoje não existem homens de verdade? Na verdade, isso é muito falado nas igrejas, né? Que não A existe. gente ouve muito isso. E essa Não tem outra- homem pra mim nessa igreja. Sim. E essa outra falou assim: sim, medo de não encontrar algo bom devido traumas do passado e não me sentir realizada sentimentalmente. Nós recebemos várias perguntas, mas eu acho que essas perguntas é uma das que vão roteirizar aqui a nossa noite. Prepare-se, você que está nos assistindo, prepare-se para uma noite descontraída, mas que também nós vamos falar muitas verdades aqui, daquilo à luz da palavra, daquilo que o Senhor diz a respeito, né? Nós temos muitas coisas que mulheres Sim. vivem, nós passamos, outras pessoas passaram, mas sobretudo nós vamos trazer Cristo pro meio desse rolê, porque eu acho que é Ele que é o tchan do negócio, né não? Com certeza. Então vamos lá, gente. O que o Evangelho fala a respeito de relacionamento? Me fala aí, Júlia. O que o Evangelho fala a respeito? Eu acredito assim, né, que a primeira vez, né, que o Senhor falou assim, que não é bom, é quando ele foi direcionar ao homem, né, que não é bom que o homem fique só. Então foi a primeira vez que o Senhor falou não é bom. Tem até fiquei pensando, né, e a gente assistiu um vídeo, fiquei pensando, é como se fosse uma filha, né, que, sei lá, tá andando sozinha e vai atravessar a rua e o pai fala assim, opa, não atravessa a rua não, espera que eu vou pegar a sua mão pra gente atravessar. Então foi a primeira vez que o Senhor falou, opa, não é bom que o homem fique só.
Então, eu acredito que o Senhor, ele tem um relacionamento para você, né? O Senhor, ele criou a mulher não para se relacionar com ele, mas ela também para se relacionar com o homem, né? Isso a gente vai falar mais um pouquinho, porque tem aquelas que desde sempre nunca quiseram se relacionar, isso é outro caso. Mas a gente vê muito que hoje as esperanças estão sendo esgotadas, diminuídas por parte das mulheres. Então a gente queria fazer esse podcast para alimentar a esperança, né, no coração de vocês. À luz da palavra. E esse que a Júlia falou agora, né? A primeira vez que o Senhor falou foi logo lá em Gênesis. Então, logo lá no início, o Senhor já falou a respeito de relacionamento. E essa é uma das pautas que fazem a gente firmar que Deus quer um relacionamento para nós. Porque se tudo que, igual a Júlia falou, se até o momento ele falou que era bom, né? Tudo era bom. Ele fez a luz, né? É bom. Ele fez o mar, é bom. E a primeira vez que ele falou não é bom, foi na questão do homem. Então eu acho que lá em Gênesis mesmo já é o primeiro lugar que o Senhor fala que ele quer um relacionamento, né? Esse foi um dos propósitos da mulher. Então, pra nós, assim, ó, já de cara, toma essa, porque o Senhor já falou lá no início em Gênesis que ele queria um relacionamento pra nós. Quando ele falou pra Adão, não quero mais você sozinho. Farei-lhe uma auxiliadora. Sim. Ok? Verdade. E você, Letícia, aonde que você vê que fala na Bíblia a respeito que Deus quer um relacionamento? Então, é algo muito incrível que na Bíblia o tempo inteiro o Senhor, ele enfatiza a importância de termos um relacionamento com o Espírito Santo, né? E é algo lindo e profundo. Quanto mais a gente se relaciona com o Senhor, mais a gente vê a importância, porque hoje, nós como mulheres, nós como seres humanos, nós precisamos ter um relacionamento primeiramente com o Espírito de Deus, depois com nós mesmos, pra gente estar bem, porque o Senhor, ele alinha tudo pra nós, de fato, termos um relacionamento com o Senhor. Não, com uma pessoa, com o escolhido, com o prometido. Então, eu vejo que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é muito claro, é muito nítido o quão importante nós termos um relacionamento nosso íntimo com o Espírito Santo, com o nosso Senhor, e depois nós vamos espelhar isso ao redor, com as pessoas ao nosso redor. É isso. E você, Gi? Aonde você vê na palavra que fala a respeito do que Deus quer um relacionamento? Eu amo essa menina. Fala, gatinha. Então, quando nós falamos sobre o propósito de Deus para o homem, o que todo mundo fala, né? O que todo mundo sabe? Que nós somos feitos para nos relacionar com o nosso Criador, né? E à medida que nós nos relacionamos com o Senhor, isso transborda em todas as áreas da nossa vida, né? E é algo que eu vejo assim que é nítido. Isso como que é a palavra? Isso está diretamente ligado com o nosso relacionamento com as outras pessoas, né? Tanto amizade, relações de trabalho, mas principalmente nosso relacionamento com o cônjuge. Então, eu acho que se tratando de solteiras também, você só vai estar pronta para se relacionar com aquela pessoa que Deus tem para você quando primeiro você consegue se relacionar com o Senhor da maneira correta, né? E da mesma forma, para quem é casado, você só vai conseguir se relacionar debaixo do propósito de Deus para o seu casamento, quando você está conectado com Deus. Uma vez eu escutei algo, eu acho até que foi a Ana Cristina que falou sobre isso, que o relacionamento do homem e da mulher com o Senhor é como se fosse um triângulo. É como se as duas bases, uma fosse o homem e outra fosse a mulher, e a ponta é o Senhor. Então, quanto mais perto nós estamos do Senhor, o homem e a mulher, mais perto eles estão um do outro. Mas quanto mais longe o homem e a mulher estão do Senhor, mais longe eles estão entre eles. Eita. Então, eu creio que assim, o Senhor, ele quer um relacionamento para nós, mas primeiramente, a base desse relacionamento vem através do relacionamento da gente com ele. Amém. É verdade. É isso, gente. Eu ia falar isso agora, porque realmente é uma das coisas que a gente pode realmente afirmar. A gente sabe que o mundo tá falando ao contrário, né? Que relacionamentos frustrados, situações, tantas outras que a gente vai falar aqui, quais são as coisas que nos fazem desacreditar que Deus quer um relacionamento pra nós. Tem muitas delas, mas a primeira verdade, né? A pauta primeiro o Senhor fala lá em Gênesis a respeito disso, mas principalmente porque o principal interessado em um relacionamento
conosco é o Senhor. Então, se Ele quer que nós nos relacionemos com o outro, com Ele, automaticamente Ele também quer que nós nos relacionemos com os outros. Mas sem tirar o foco dele. Sim, né? até porque eu acredito que, como é o Senhor, né, isso a gente até ouve muito, né, que o Senhor quem nos dá a nossa identidade. Então, se a gente não tem essa revelação de que primeiro a gente precisa ter um relacionamento com Ele, acaba que a gente vai buscar dessa identidade em outras pessoas, em outras coisas, em outras circunstâncias, e não vai te suprir, não vai existir relacionamento nenhum que vai ser suprido. Então, é muito desconfortável você vestir uma identidade que não é a sua. É muito desconfortável porque você não nasceu para ter aquela identidade. Então, acaba que você vai viver uma vida muito medíocre, muito medíocre. Então, assim, por mais que é difícil, né, o tempo de espera, quando você não consegue ver palpavelmente, né, a pessoa que você tá, não é fácil, né? E por mais difícil que seja, se você se firma na sua identidade real, vai ser muito recompensador, né? E isso a gente pode ver, porque existem exemplos ruins, por exemplo, os casamentos fracassados, que a gente vê que o background é, tipo, meio obscuro, meio, né? Tem de misericórdia, Senhor, de mim. Ou também aqueles casamentos vitoriosos, que a gente vê que a pessoa... Não quer dizer que não tem problema, não quer dizer que não tem lutas, mas que a pessoa entendeu quem ela era, e ela não depende do marido para afirmação de quem ela é. Ou seja, se meu marido tá mal comigo, eu tô mal, minha vida tá péssima, mas se ele tá feliz, tá tudo ok. Acho que também vai por aí. É bom falar também, né, que o Senhor é uma das faces que Ele se revela até nós, que Ele é o noivo, que vem buscar a noiva. Então, até o nosso relacionamento, o relacionamento dele para com a gente, é através desse enlace, né, entre o homem e a mulher, que nós estamos sendo moldados até a estatura da noiva perfeita. E eu creio que esse molde, ele vem através do relacionamento. E a parte que eu acredito... Nossa, pior, né, gente? Pelo amor de Deus, relacionamentos. O trem que molda a gente. É ele. Eu acho que é a figura que a gente realmente pode ver, representação de Deus ali. Eu acho que esse resumão de introdução para nós é para que todas as pessoas que nos assistem, elas realmente tenham a convicção de que os moldes, as conversas estão erradas até o momento. Mas que Deus tem sede de nós falarmos a respeito disso, porque muitas pessoas estão desconstruindo o que... Saber que Deus realmente quer um relacionamento para nós é que nós entramos em tantas furadas. Então, nessa noite eu acho que a gente vai decorrer disso mesmo, de falar, olha, até o momento tem as latadas, né, que a gente entrou. Temos vários exemplos para contar para vocês. Como saber diferenciar, né? Como saber diferenciar essas latadas das demais. Mas o Senhor, ele vem trazer cura para você, né? Essa noite a gente vai falar disso. Ele vem trazer cura para você e um novo padrão para você ter entendimento. Então, eu acho que nessa noite a gente vai destrinchar disso. E a primeira coisa que eu quero falar é quais os motivos que fazem as mulheres, quais os motivos que nos fazem desacreditar que Deus, de fato, tem um relacionamento pra você. Eu queria falar sobre aquela parte do eu já passei da idade. E eu queria falar, eu vou dar até um exemplo meu nesse rolê. Aí eu com 22 anos, às vezes eu acho já que... tô achando? A gente acha, né? Gente, quem é que tá assistindo aí que já falou, eu já passei? Eu vejo gente, tipo assim, 25, 26, eu já passei, acho que eu não vou casar. Enfim, e quem tá com 30, 40, pede pra chorar, gente? Não tem o que fazer. Mas o que eu vejo nisso tudo? Às vezes já é uma questão nossa, eu vou falar por mim. Há um tempão atrás, namorei, tananã, toda errada, porque eu sabia o que Deus tinha, o meu coração sempre queimou por isso, mas... eu tava com aquele mediano, sabe? Eu falei, não, eu tô carente, eu não quero ficar sozinha. Nisso eu fiquei 5 anos. Tudo bem. Depois que eu saí desse rolê, apaixonada, tá, gente? Eu não fiquei 5 anos aí, só cobrindo carência, não. Amando mesmo. Mas depois que eu terminei, eu falei, não, agora eu vou esperar no Senhor. Então, agora... Revela a minha idade ou não revela? Agora eu tô com 27. Eu tô com 27. Então, eu parei com 23. Eu decidi que eu queria esperar.
Nesse meio tempo, gente, olha, a Amanda virou santa. Não, Brasil, caí várias vezes, mas levantei, né? Porque o cair, queridos, é do homem, mas o levantar, labachora, é de Jesus. Mas a musiquinha, o diabo tem... O diabo tenta me destruir, ele tenta me derrubar. Ele tenta. Mas em nome de Jesus não vai conseguir. E aí tem 2 anos mesmo que de fato eu falei, não, agora eu vou esperar mesmo no Senhor. E nesse tempo a sociedade nos cobra. Então por isso que eu falo que talvez eu não seja uma mulher de 35, 40 anos, porque tem histórias dessas. Deus sabe que eu falo, Deus, se o Senhor passa de mim esse cálice, mas se não puder, tudo bem também. Mas assim, a sociedade nos cobra, a nossa família nos cobra, e você vê todo mundo perto de você tendo, e você realmente entende, será que Deus realmente tem um relacionamento pra mim? Porque assim, eu quero casar. Eu me lembro desde pequenininha, eu brincando com as minhas bonecas e falando o casamento, o marido, fulano, a barba. A gente já é totalmente levada a isso. Mas aí, com toda a questão do tempo, vai passando, você realmente desacredita. E eu acho que não é só o meu caso. É o caso de muitas mulheres. E aí, o que a gente faz? Vai tampando o sol com a peneira. Eu acho que aí, nesse caso, tipo assim, as pessoas, isso eu também já fiz, né? A gente negocia, às vezes, algo que o Senhor colocou no nosso coração, um padrão de Deus, um padrão lindo que o Senhor colocou, sei lá, eu quero um homem de Deus, eu quero um homem cheio do Espírito, um homem que me trata igual uma princesa, porque é isso que você merece, né? E a gente negocia, não, mas esse aqui tá mais ou menos, e tipo assim, acho que eu tô mirando alto demais. A gente negocia esse padrão e aceita menos por não acreditar na bondade de Deus, né? A realidade é essa, por acreditar pouco. Tipo assim, acreditar que Deus vai suprir, mas é isso aqui. Ele só vai até aqui. Aquilo ali, Deus já mudou sua vida inteira. Mas essa parte, isso a gente tá falando assim, são coisas que nós passamos, né? Eu acho que as casadas, em outros parâmetros, vocês podem até falar, né? Mas todo mundo passa por isso, né? Negociar alguns padrões que o Senhor coloca no nosso coração. Por esperar algo. Às vezes, sei lá, querendo um filho, a gente não espera, não crê, né? A gente. Só se for, né? Sim, eu vejo que muitas vezes a nossa fé, ela é provada nessa área, né? Porque talvez em outras áreas a gente tem fé para sonhar muito grande. Talvez na sua vida profissional, nos seus sonhos em geral. Mas quando se trata de relacionamento, muitas vezes a gente fica um pouco insegura de querer um patamar muito elevado. E eu não tô falando de simplesmente querer o homem mais lindo, mais rico. A gente quer tudo isso, mas eu falo às vezes de... Eu quero mais rico. Não, gente, quem não quer? Eu tô boba. Quem não gosta de gastar? Mas... a gente se atenta muito para os aspectos naturais, mas às vezes a gente negocia quando se trata daquilo que realmente tem valor, né? Na hora de ver um pretendente ali, às vezes a gente acaba negociando a religião dele, a fé, às vezes o plano de vida, né? Porque a gente fica com medo de... Muitas vezes a gente fica com medo assim, será que eu tô querendo demais? Assim, é claro que a gente tem que ter os pés no chão no sentido de ser realista. Mas a gente não pode esquecer de quem é o nosso pai, né? Que os pensamentos dele são muito mais elevados que os nossos. Então eu creio, eu falo por mim mesmo, que até para sonhar a gente tem um pouquinho de medo. Não, eu quero sonhar bem alto, eu sei que Deus é muito bom, mas a gente acredita que há um limite. E o que eu posso testemunhar é que, gente, os planos do Senhor, eles são muito mais elevados assim, no sentido de, se você quer algo top, você não tem noção do que o Senhor preparou para você. E o nosso Deus é um Deus de detalhes. Aleluia. Né? O Senhor é um Deus de detalhes e Ele nos surpreende em coisas assim que às vezes a gente nunca nem se atentou, mas quando a pessoa de Deus chega, você fala, gente, só poderia ter sido o Senhor. Até se eu fosse escolher, eu não escolheria e tão quando bem. não chega, você sente também, viu? Porque ô menininha aqui que já caiu na tada. E algo muito importante que eu vejo que nós, como mulheres cristãs, não podemos negociar de forma alguma, é a primeira coisa, dele ser um homem de Deus. Porque tem muitas meninas que às vezes falam, não, ele é quase crente, não, eu vou orar pra ele se converter, não, eu tô jejuando por ele vai mudar, ele falou que vai mudar, tem tantos anos. Sabe, é um peso
peso. Nós precisamos, tipo assim, nos posicionar e orar de fato para o Senhor abrir nossos olhos. Porque o Senhor, ele faz. Mas nós não podemos obrigar outra pessoa. Cada um tem sua decisão, cada um decide por si mesmo. Então é algo que, tipo assim, muito triste, e muitas meninas da igreja, muitas mulheres caem nisso. Tipo assim, com muita constância. Eu fico pensando assim, gente, se você leva jeito pra ser babá espiritual, parabéns, porque eu não tenho condição, não, gente. Eu não dou conta, não. E quem toca é o espírito, né? A gente tem que parar de pensar que, não, mas se não for eu ali, eu tenho que estar aqui porque eu tô levando ele pra igreja, ele tá indo comigo todo não, mas não é você quem vai fazer. Né? É o espírito que vai fazer. Então, continua orando por ele, mas você não é obrigada. Né? Tanto é que quando vocês terminarem, romperem por algum motivo, ele vai parar de ir pra igreja. Então, ele nunca nasceu de novo. Ele, então, não teve uma transformação de fato. Eu vejo que tudo isso entra dentro dessa parte. E trazendo mais um dos motivos que fazem a gente desacreditar que o Senhor tem um relacionamento por nós. O Senhor me lembrou hoje, tá? Ele me lembrou daquelas mulheres que foram violentadas. Como é que a gente fala para essas mulheres que foram violentadas, que foram estupradas por seus pais, por pessoas próximas? Como que a gente pode falar para essas pessoas que Deus quer um relacionamento para elas? Porque se desde pequena, ou algum momento da vida, isso não foi a verdade, sabe? E eu fiquei muito assim com essa, porque me falem quem que vocês pensam a respeito. O que a gente pode falar para essas mulheres que foram violentadas? Deus quer um relacionamento para elas? Peraí, eu tô pensando, não posso ser a primeira, não. Com certeza, com certeza. E pode falar, vou te cortar, não. A gente tinha até dado uma lida, né, em alguns versículos. Enquanto a Amanda falou, eu falei, peraí que eu lembrei de um versículo aqui. Tá lá em Isaías 61:7, que fala que em lugar da vergonha que sofreu, Aleluia, o meu povo receberá a porção dupla. Em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Glória a Deus! Essa é a promessa do Senhor, né? Aonde habitou a vergonha, virá dupla honra. Amém. Essa é pra você. Esse é o nosso Deus, um Deus de restituição. Essa é pra você que foi violentada e que às vezes o diabo soprou na sua cabeça que Deus não tinha um relacionamento pra você. A verdade de Deus é essa aqui, ó. Que ele vai fazer dupla honra. Aleluia, gente. Eu não aguento Jesus, porque não. Ele se é lindo alguém demais. está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas passaram. Eu não aguento ele, não. lindo. Eu não aguento ele, não. E, gente, um beijo pra Gi, porque ela é maravilhosa. Gente, eu só queria voltar no assunto, não quero sair da ordem aqui, mas do que a gente estava falando anteriormente sobre negociar, né? Se o homem é ou não um homem de Deus. E se eu posso falar, gente, a coisa mais importante na hora de escolher. As coisas naturais, elas passam, o dinheiro acaba, um dia você pode estar lá em cima, você pode ir lá embaixo. Da mesma forma, a situação pode inverter, beleza, passa. Mas você pode pagar muito caro por priorizar aquilo que é natural, aquilo que passa, e deixar de lado o espiritual. Gente, casamento é algo muito sério. E assim, o preço é muito alto. Quando você não leva em consideração esses valores lá na frente, pode ter certeza que se você é uma mulher de Deus, você vai se arrepender, porque o homem é falho, a mulher também é falha, né? Mas não é fácil você estar num relacionamento onde a pessoa não sabe tomar cruz, onde a pessoa não sabe lidar com seus limites, né? Quando o assunto é tentação, enfim, poderia colocar um milhão de coisas, mas tomem muito cuidado, porque o preço é muito alto. Sim. E dentro de um casamento, o que mais vale, e tipo assim, pra mim, que eu mais admiro no meu esposo é o caráter de Cristo que ele tem. Nossa, como me constrange, como me constrange. E isso é fundamental pra toda mulher. Toda mulher. Se casem com alguém que tem o caráter de Cristo, que você vai ser a mulher mais feliz do mundo. E assim, eu acho que a gente acaba, tipo assim, como a gente negocia, né, isso, a gente só tá vendo, por exemplo, tem uma linha, a linha desse tamanho, e a gente só tá vendo aqui. Então, tipo, a gente foca aqui e não pensa no futuro. Tipo assim, como é que vai ser meu futuro com essa pessoa? Aqui tá muito bom. Ele não tá mostrando por interesse. No casamento, você vai ver, assim, o trem real, oficial. Então, tipo assim... Ai, gente, perigoso, hein? Eu acho que assim, perigoso. Tudo isso é muito perigoso, mas eu acho que a parte central ainda, que nós estamos falando, graças a Deus nós temos mulheres casadas e outros, mas é que, tipo assim,
Tem gente que nem tá acreditando que pode ter um casamento. Tem gente que nem tá acreditando e é por isso que tá avaliando tão errado e tá relacionando por relacionar, porque nem acredita que Deus quer isso. Tipo assim, como é importante casar com um homem de Deus, como é importante ver isso, mas sabe por que a gente nem sabe mais quais são os padrões? Sim. Você entende, amiga? A gente nem sabe mais quais são os padrões que a gente tem que olhar. E isso, até vou falar aqui um spoiler pra vocês, meninas que nos assistem, é que nós sabemos que relacionamento é uma área muito ampla. Muito. E nós temos muita coisa pra falar em todas elas, assim, porque enquanto a gente fala, o Senhor também fala conosco. Mas a questão do saber escolher de tudo são coisas que nós queremos fazer uma série. A de hoje é sobre Deus ter um relacionamento, mas tudo isso nós queremos ensinar. Tipo assim, como você avaliar, como você trazer, como você poder saber se é o tempo ou não. E assim, então cada palavra dessa que as meninas falou, você já recebe agora, mas você já quer seu coração porque vai ter mais ainda pro futuro. Aleluia. Outra coisa que faz a gente desacreditar que Deus tem um relacionamento pra nós. Traições, né? Rejeição. Deixa eu falar um versículo. Fala, pode falar. Pra quem foi ferida, né? Eu conheço várias meninas que foram traídas, que foram rejeitadas, né? O cara simplesmente, um dia tava com ela, simplesmente no dia desapareceu. Nossa, Apareceu com outra depois de uma semana. Real. É o fim, Brasil. E em Jeremias 30:17 fala assim: farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Porque a você, Sião, chamam de rejeitada, aquela por quem ninguém se importa. Então, o Senhor, se você pensa que é rejeitada, se você pensa que ninguém se importa, que ninguém te vê, nossa, como um homem vai olhar pra mim? Como que alguém... Eu nem saio, eu nem faço, sei lá, tal coisa. Como que ninguém vai olhar? O Senhor está te vendo. O Senhor está te vendo. E o Deus Todo-Poderoso, ele é soberano, ele pode fazer o que ele quiser. Então, na hora certa, a pessoa você vai encontrar. Então, o Senhor vai fazer cicatrizar o seu ferimento e ele vai curar as suas feridas. Declara o Senhor. Nossa, isso é muito poderoso. Aleluia. Isso é muito forte. E esse que você estava falando agora sobre a questão de entender, né, que o cara certo é aquele cara de Deus, entra totalmente nisso aqui, ó, Gi. Eu não tive boa experiência com homem de dentro da igreja. Gente, igual ela falou, a Letícia falou que uma das coisas que ela mais ama no marido dela é o caráter de Cristo. Sim. Brasil, cadê você, mulher que nos assiste? Não é porque o cara tá dentro da igreja, gente, e ele fala glória a Deus, aleluia, que ele tem um caráter transformado, que ele tem um caráter de Cristo. Não. E assim, gente, uma coisa que eu tinha ranço, mas eu tinha ranço, até hoje. É desses homens que fica assim, eu sou muito ungido, gospel, glória a Deus, aleluia. Fotinha só assim, ó, no Instagram. Olha aqui, ó, os posts no Stories. Louvado seja Deus. Mas assim, Brasil, tá aqui conversando com você e conversando com mais a lista do São Paulo e do Flamengo junto. E aí, assim, aí é de Deus. Aí, assim, a diferença no entendimento que às vezes você fala que você não acredita que Deus tem um relacionamento pra você, porque você se relacionou com um cara de dentro da igreja e ele não foi uma pessoa que foi legal com você. Mas é aquilo que a Gi falou. Tá com um semblante de crente. Tá com a pele do crente, Brasil. Pele de ovelha. Pele de ovelha, de cordeirinho. Mas por dentro, filho, tá só o pão bolorento. Não tem situação pra ele. Crente até o diabo é, meu Deus. Até ele é. Mas eu peguei essa aqui porque eu acho que entra naquilo que vocês falou. Vocês têm que saber o discernimento de entender que às vezes nós somos frustradas, mas por nós não sabermos olhar, gente. Olhar pra aquilo que aparenta. Não saber o padrão. Porque a gente meio olha pra uma pessoa, vê assim, aparentemente, nossa, ele é homem de Deus, olha tanto que ele tá envolvido. Mas o cara tá com o coração totalmente errado, tá fazendo pra aparecer pras mulheres, em vez de tá com o coração voltado pro Senhor. E aí que pega. E aí a mulher, olha, vê tudo isso, vira um paixonite. Nossa, meu crush. Depois se frustra. Não ouve a voz do Espírito falando, filha, vaza. Fala, não, é de Deus, é tudo que ele é de Deus, ele é de Deus. E simplesmente depois... Ou o contrário, né? Se apaixona pelo que a pessoa pode ser. Nossa, mas eu vejo que ele tá se abrindo pro Senhor. Eu tô sentindo, ele é tão aberto. Você vê, Ju, ele tem um coração tão bom. Tão bom, bonzinho demais. Servo demais. Servo. Ele na igreja vai ser um estrago, vai ser um arraso. Aí, gente, latado. Toma que tá de graça, viu? Pelo amor de Deus. E uma outra coisa, que eu queria que você comentasse é a questão de falar assim...
perto de mim, os casamentos que eu já conheci, perto de mim, não são referência. Os casamentos que eu conheci são só casamentos frustrados. Às vezes da família da gente, às vezes perto. Me conta aí um pouquinho, você que tá aí, né? Ela só joga, né, Amanda? Só joga bom. E vai com Deus. Não, então, eu acho que realmente você tem que ver quem você tá tirando de referência. Não adianta você tirar como base, porque na minha família sempre foi assim. Peraí, mas sua família, você vem de um lar cristão? Né? Tá pautado em quê? O relacionamento dos seus pais? Como é que foi? Sua mãe conheceu seu pai? Como é que é o caráter? Como é que é? Porque eu acho que tudo vem da base, né? Então, assim, é muito fácil a gente olhar só porque deu errado, mas tem... Gente, hoje em dia tem tanta gente que você pode se espelhar. Tem, às vezes, se não tá ali no seu círculo, você tá dentro de uma igreja, olha o casamento do seu pastor. Eu tenho certeza que ali vai ter muita... É tudo, assim, baseado em quem que você tá se referindo. Né? Se você não tem ali no seu convívio... Gente, hoje, internet, podcast, E YouTube... a Bíblia, né, amiga? E a Bíblia, Bíblia. assim... Esperança, Eu acho que né? isso nem precisa falar, A né? Bíblia O tem Senhor, vários. ele mostra muitos exemplos Sim. de casamentos bem-sucedidos. Então, assim, vai pra palavra, vai olhar verdadeiramente os homens de Deus, porque realmente, se a gente for olhar E se tiver tudo ruim, vai nascer o bom em você. Olha que top. Loucura, a loucura. palavra, assim, É. porque eu já vi, às vezes também vejo casos de pessoas que não têm, assim, esse privilégio de ter boas referências, assim, de ter um aconselhamento pastoral, de ter alguém ali discipulando o casal e tudo mais, mas a palavra de Deus também nos fala que o Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas, né? Então, vai pro Senhor, vai orar, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai colocar em você, né, a esperança que vem do Senhor, vai revelar verdadeiramente o propósito do Senhor para sua vida. A palavra de Deus fala que, eu acho que eu já falei esse versículo aqui hoje, né? Mas que os planos do Senhor, eles são muito mais elevados. E há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, né? Então, assim, eu acho que a gente vai falar sobre isso também, né? Mais pra frente. Mas, se não chegou o seu tempo ainda de se relacionar, como é que você tem vivido a sua vida de solteiro, né? Porque isso vai ter total reflexo lá na frente. Será que hoje, como solteira, você já tá plena no Senhor? Você já resolveu as áreas da sua vida, não só espirituais, são muito Gente, importantes, muito mas difícil. naturais. Gente, se a gente esperar algo, assim, um grande homem, a gente também tem que ser uma grande mulher. Tamo. Isso é forte. Uma vez, num discipulado, né, me falaram, e eu guardo isso comigo, né? Se eu quero viver coisas que ninguém nunca viveu, eu tenho que fazer coisas que ninguém nunca fez. Uau. Então, se eu quero estar em lugares que ninguém esteve, eu vou orar mais do que os outros, eu vou depender mais do Senhor, eu vou estudar mais do que os outros. Então, tipo assim, tudo tem um preço, né? Porque é muito bonito ver um casamento maravilhoso, sei lá o quê, mas pra ter o maior no joelho sim no chão. e pro maior sim da sua vida, isso terá grandes nãos, né, antes. Então, assim, a gente tem que ter isso no nosso coração para que a gente fortaleça a nossa fé e busque, né? Porque igual eu tava falando lá no Falando Delas na reunião, né? O ato de buscar, de recusar isso, e aceitar é tudo na alma, ali na vontade, né? Então, assim, é uma função da alma que o Senhor não vai fazer por você. O Senhor vai gerar no seu coração, no seu espírito, essa vontade, mas o ato de buscar é seu. E de recusar e de aceitar. Então, é uma grande responsabilidade. Então, a gente pode dizer assim que sim, Deus quer um relacionamento pra você, mas não é do jeito que você tá pensando. Porque às vezes Deus quer um relacionamento pra você, mas a gente acha que é fácil. Sem fantasia, Sem né? fantasia. Deus quer um relacionamento pra você, mas primeiramente a gente já falou, um relacionamento com ele, mas para com essa serinha de novela e filme, gente. Eu já assistia tanto, Para com né? seu Eu já show. assisti tanta conto de fadas, mas a realidade não é que Deus é muito melhor que o conto de fadas, mas há um preço a ser pago também. Não, Amanda, Jesus já pagou na cruz. Óbvio que ele já pagou na cruz por você. É por causa desse preço que você hoje, pelo menos, pode pensar em relacionamento. E só uma coisa, assim, quando a pessoa fala assim, o padrão dos casamentos que estão ao meu redor não são bons. Como que qual que é o padrão, né, dela? Porque, assim, será que ela não tá fantasiando que um casamento é perfeito, um casamento é nossa? Porque, assim, gente, não vai existir o cara perfeito mesmo, não vai existir o casamento perfeito, tem muito problema. Às vezes você pegou... Você fala isso porque você pegou o casal ali discutindo e foi um momento
Então, assim, a gente tem que analisar tudo isso, né? Cada caso é um... Na verdade, os testes na nossa vida, eles são eternos. Às vezes você pensa, nossa, gente, eu já vi tanto meus amigos. Não, porque quando eu casar, vou resolver tal coisa na minha vida. Gente, casamento também tem muito BO. E assim, os BO são muito mais difíceis de se resolver. São os BO de verdade. Então, assim, Pode sair de casa. tem essa deixar ele mentalidade. Né? Não, e é aquela coisa que eu sempre falo para as minhas amigas solteiras. A Letícia concorda comigo. Viva o seu tempo hoje, sabe? Você nunca vai, depois que você casar, em nome de Jesus, você nunca vai ser solteira de novo. Então, assim, aproveita esse tempo. É muito bom estar casado, mas também é muito bom estar solteira. Então, assim, viva na plenitude do tempo que o Senhor te colocou hoje, sabe? Desafios vão ter. Senhor, vai falando. A gente só pensa no desafio da vida de solteiro, de vida de solteiro. Gente, quando for casado, vai ter desafio do mesmo jeito. Então, vamos viver feliz em todo o tempo. E se você não viveu o seu tempo de solteirice, quando você casa, você vai falar, o que eu fiz quando eu era solteiro? Que eu nem me lembro. Aí vai querer viver uma vida de solteira. Sim, e não dá certo. E nesse tempo que é importante, é o tempo da gente mais se aprofundar na palavra, mais buscarmos a presença Solteira, dele, sim, pra gente criar nossas sozinha. raízes nele. Do nada. Uma música bem gospel. Na sorte dela que tá ao vivo, gente. Cantora. Gente, a Júlia tá realizando o sonho dela, viu, Brasil? Pra quem não sabe, ela quer ser a Gabriela Rocha. Ela tem tudo. Tudo pra ser. Não, é só porque quando... Não, Tem tudo pra não ser. vou focar nisso, porque depois eu mostro a voz. Vocês puderam ouvir aí, eu não aguento. Mas voltando pra cá, eu acredito que dentro de todas essas perguntas, eu anotei mais uma aqui, né? Eu acho que entra nessa parte do casamento que a gente não tem como referência. Meu pai batia na minha mãe, ou alguma coisa do ciclano, ou eu fui noiva 12 anos com um cara. Eu sou rodada. Ele, tipo assim, sério, gente, eu conheço gente, e esses dias até fiquei sabendo, não vou nem expor, né, porque não podemos, mas, por exemplo, o menino tava noivo da menina há uns 10 anos. A menina entregou tudo que ela podia pra ele, tá? Acreditou que Deus realmente queria um relacionamento pra ela com aquele cara, um exemplo. E ali ela entregou tudo que ela tinha de mais precioso. Quando eu falo de mais precioso, gente, tô falando bem assim, rasgado mesmo. Entregou seu corpo, entregou seu coração, entregou tudo que ela podia ter, a alma, o Muitas vezes fígado, a gente pensa o só útero, que o corpo tudo. é o mais precioso, mas a alma... Tudo. Sim, Ela entregou algo tudo, muito sério. o pacote completo. E aí, ela tinha expectativa. Gente, primeiro que eu não ia aguentar 10 anos um homem falando que era noiva, pelo amor de Deus, né, meu filho? Mas enfim, ela ficou 10 anos ali esperando. No final desse rolê todo, o menino foi lá e terminou com ela. Gente, você acha que essa menina vai acreditar que Deus quer um relacionamento pra ela? Nossa, Mas a culpa é de Deus? jamais. Sabe, eu acho que às vezes, eu acho que falta em nós entendimento também. E eu acho que é por isso que o Senhor tá levantando a gente pra umas conversas dessas. Mas eu acho que tem muito também, assim, tipo, eu acredito que Deus tem alguém pra mim, só que eu não acredito que pode suprir tudo O que eu preciso. o que eu anseio, sabe? Não é uma coisa assim, tipo, besta. Às vezes são anseios mesmo. Nossa, sei lá, eu queria casar com um grande homem de Deus, mas... Nossa, eu não sei. Eu já fiquei com tantos caras. Como é que algum homem vai olhar pra mim? Tipo assim, um homem de Deus vai olhar pra mim. Eu já fiz tal coisa. Como é que eles vão olhar pra mim? Mas assim, o Senhor, ele faz todas as coisas novas. E se ele for realmente homem de Deus, acredite, ele vai olhar pra você. Porque ele tem olhado pro Senhor. Sim. Então, olha, continua com seus olhos fixos no Senhor. Porque é aquilo ali, ó, a pirâmide mesmo, né? Olha pro Senhor e aí... O Senhor Ele vai vai levar pra você. lá, aí vai andar. Os amigos dele. Eu lembro de uma palavra da Teca lá no acampamento. É A pirâmide! Não, é porque eu Ela imaginei queria na minha falar do cabeça. cordão de 3 dobras? Não. Eu imaginei na minha cabeça, tipo, um triângulo, aí a pessoa aqui, a pessoa se aproximando de Deus, os dois se aproximando de Deus, andando chega. até o ponto, ó. Entendeu aí, né, galerinha? Eu lembro de Vamos falar sobre uma... isso também, né? O Senhor apresenta os amigos. os amigos. Eu ia falar isso agora. Eu lembro de uma palavra da Teca, bem no finalzinho da nossa acampa. Falar nisso, né? Foi no pó. Tá chegando. Tá chegando o acampamento, mas lá na última cena ali que teve, ela falou assim: vocês estão perguntando muito sobre, eu quero me relacionar, quem são, não sei o quê. E o Senhor fala pra você que quanto mais você se aproxima dele, mais o Senhor tem os melhores amigos dele pra apresentar pra você. Isso pra mim foi uma chave. Se eu quero realmente conhecer
alguém que o Senhor quer, porque é fato, gente, essa noite eu acho que... Naturalmente a gente faz isso, né? Eu acho que essa noite, se você não acreditava que o Senhor tinha um relacionamento pra você, nós vamos bater na tecla. Sim, Deus tem. Sim, Deus quer pra você. Mas como que vai acontecer esse rolê? Como que você vai conhecer esse cara? Conhecendo o Senhor. Porque se você quer um padrão alto, ponha nele o padrão e ele apresenta o resto. Isso não é algo que as pessoas não sabem. Sabe, mas... Elas sabem, mas elas querem, tipo, uma resposta, tipo, diferente, uma resposta pronta. Mas a verdade é essa. Realmente a verdade é essa. Quanto mais você conhece o Senhor, mais ele te apresenta os amigos dele mesmo. Sim. E o seu marido, quem sabe, né? Ó, será que é amanhã? Tom, viu, papai? Aquela. Tom. Tô na espera, mas tô de boas. A gente falou muito sobre essa questão de quais são as coisas que nos fazem desacreditar. E um pouquinho a gente foi falando também o que Deus podia trazer. E eu queria muito falar sobre quais são... Então, Amanda, eu não acreditava mais que o Senhor tinha um relacionamento pra mim. Mas vamos supor, então, que eu comece a acreditar de novo, depois de tudo isso que vocês falaram, que o Senhor tem. Como que eu começo realmente a crer nisso? Eu acho que o primeiro passo pra gente poder acreditar que o Senhor tem um relacionamento pra nós é a renovação da nossa mente. Sim. Tirando as coisas do passado, que entra ali da onde você falou que Deus faz nova todas as coisas, não foi? Eu não sei aonde é o versículo corretamente, mas fala, né, que o Senhor faz nova todas as coisas. E ainda fala mais, que é melhor o final das coisas do que o início dela. Sim. Então, se até agora o rolê foi esse pra você... Gente, eu falo muito rolê mesmo. 2 Coríntios 5:10. 2 Coríntios 5:10. 5:17. Fala aí, pastora. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se faz novo. Então, é a renovação da mente, que eu acabei de falar aqui, ó. Acho que as meninas podem dissertar, fiquem livres aí, ó. Que independente da situação, nós falamos muito sobre a questão de violência, estupro, casamentos frustrados, traição, rejeição. Que mais que a gente pode falar? Será que a gente esqueceu de alguma coisa? De alguma coisa que faz a gente desacreditar? Homens que falam que são de Deus e não são. Achar que a mulher insegura também. Eu ia falar isso. Falta de identidade, comparação. Uau! Isso a gente entra em tantos pontos, porque pode ser insegurança física, consigo mesmo, emocional. De achar que não é tão bonita. Então, Deus tem relacionamento só pras bonitas. Pessoa mais bonita que você sempre vai existir. Mas a pessoa que Deus tem pra você... Gente, vai olhar, vai saber. E outro, vai amar até seus defeitos. O Gil, primeira vez que viu ela, quem que é aquela menina ali? Quem que é? Me apresenta. Não, gente, as minhas maiores inseguranças, as coisas que eu, assim, menos gostava em mim, é o que ele mais gosta. Que eu fico assim, gente, só Deus mesmo, não tem base. Eu acho que é pra reafirmar. Eu acho que até nisso. É um testemunho. Quando eu falo, eu sempre falei, eu falava assim, uma vez chorando, eu falei, Deus, porque eu não me sinto tão bonita, porque não é assim, porque... Né, gente? Porque hoje eu tenho esse entendimento de cada dia mais eu tô me amando do jeito que eu sou. Só que isso não é fácil, eu sei, e eu tô falando disso aqui pra testemunho, porque eu sei que muita gente passa por isso. Não importa o quanto é bonita, né? Porque eu tenho muitas amigas bonitas, muitas mesmo, mas elas, assim, não fica confiando em si. E quando a gente recebe uma coisa que o Senhor falou comigo, que foi isso que a gente falou, ele falou exatamente comigo. E eu falava assim, nossa, Senhor, eu não tenho muitos contatinhos. Eu querendo estar super online. Eu não tenho vários contatinhos. Não é as pessoas que ficam me mandando direct, essas coisas todas. Eu não vejo as pessoas comentando de mim. Será realmente que o Senhor tem um relacionamento pra mim? Porque, assim, eu não sou desejada. Foi essa a mentira que o diabo jogou na minha mente. E o Senhor falou pra mim, Amanda, você pode não ser a mais, ou alguma coisa do tipo, mas a pessoa que eu tenho pra você, ela vai olhar pra você, e quando ela tiver, ela não vai olhar pra mais ninguém. Isso pra mim, gente, foi como se virasse uma chave, sabe? Eu falei, já não importa quanto tempo vai passar, não. Todo mundo tem a tampa quando ele tem. Exatamente. Entendeu? Então, assim, Deus quer... aí entra naquele outra coisa. Será que Deus tem uma pessoa específica pra você? Eu sei que isso é uma linha que fica muito generalizada, muita gente não acredita, mas eu, especificamente, comigo, eu sei que o Senhor tem uma pessoa pra mim. Então, assim, ele tá trabalhando nela enquanto ele tá trabalhando em mim. Porque como eu sou muito preciosa, não é de qualquer jeito, entendeu? Então, ele também tá se tornando precioso. É verdade. E eu acho que é um tema, né? Eu acho que é uma das
das abordagens. E assim, melhor ficar sozinha do que mal acompanhada. Com Exatamente. certeza, Real. essa frase é muito verdadeira. Tem uma verdade. música, né, amiga? Canta aí. Eu não sei. Eu não sei, mas tem. Né, E só um amiga? aviso pros irmãos aqui, ó, pra falarem com elas, tem que passar por nós aqui, porque, assim, não é fácil não, tá? Fala Deus, fala Deus. Gente, outra Fala, coisa fala. que eu lembro que era uma crise minha, a Júlia lembra disso, porque eu falava assim, gente, não é querendo ser exigente, mas todos os meus amigos do meu meio, assim, evangélico crente, ali da igreja, parece que ninguém faz meu perfil. Aí eu falava assim, será que realmente Deus tem uma pessoa do jeito que eu quero? Assim, não é igual frisando, né? Não é que eu era muito exigente, mas não era Falta aquilo que era meu estilo. Mas a gente nunca pode duvidar de Deus. Gente, Deus, quando ele for pra trazer a pessoa pra você, nem que ele traga lá da Europa Ele e faz. manda. Ele mandou Ele mesmo. faz. Mas assim, nunca subestime a soberania de Deus, gente. O Senhor, ele tem o modo dele de trabalhar na nossa vida. Aleluia. E a gente pensando que só tava nos 40 Gente, minutos. a gente achando que a gente tá falando assim, Gente, 20 mal minutos, começou. porque É. voa, tá? Falar com as minhas amigas é muito bom, mas já tem 54 minutos. Meu pai. Então a gente vai fazer um bate-bola aqui e passar rápido. Nós falamos então sobre todas as dores e nós falamos que a resposta para todas elas é a renovação da mente e a cura do Senhor. E eu queria que cada um de vocês entendesse, né, que não importa qual foi a sua experiência do passado. Eu acho que cada um de nós podemos falar a respeito disso. Não importa mesmo qual foi a experiência do passado. Deus tem o novo para você. Amém. É da vontade dele. E uma das coisas que fala um versículo que eu queria falar é: se você deseja, porque existe eunuco, existe freira, existe padre, como falar dessas pessoas que escolheram não se relacionar? Aí você pode até pensar, então talvez Deus também não queira um relacionamento pra mim, porque tem tanta gente que não casou. Mas a palavra de Deus também é muito clara, que é Ele quem gera o querer e o realizar. Se você tem esse desejo no coração, ainda que as pessoas do seu lado não casaram, porque é muito individual delas, ou não tiveram um relacionamento, Deus tem um relacionamento pra você, porque é você que tá querendo. E quem gerou em você foi o próprio Deus. E aí eu queria que cada um de nós falasse um pouquinho a respeito desse tema e pudesse realmente profetizar para essas mulheres, para elas poderem entender que essa noite é uma noite de marco mesmo, É um sabe? momento É final. uma conversa, mas é profético aqui. Então é o momento final agora? É. Tá. Então, eu quero profetizar na vida de você, mulher, de você, solteira, que as suas esperanças hoje, elas são renovadas no Senhor. Você vai terminar de ouvir esse podcast em nome de Jesus, com esperança no seu coração. Amém. Crendo que todas as suas feridas são cicatrizadas pelo sangue de Jesus. Amém. O sangue de Jesus foi um preço muito caro para que hoje você tivesse vida e vida em abundância, que você viva uma vida cheia de vida em nome de Jesus, sendo solteira, sendo casada com o seu marido, viva uma vida cheia de vida. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Amém. Jeremias 30 fala assim: farei cicatrizar o seu sofrimento e curarei as suas feridas. Sabe que nessa noite você pega essa palavra pra você e toma posse disso. O Senhor, ele tem algo lindo pra você. Ele tem um futuro bem maior e bem melhor do que você pode imaginar ou pensar. Eu tô vivendo o melhor momento da minha vida. Mamãe. E bem melhor do que eu já sonhei ou do que eu sonhava acordada. E é isso que o Senhor tem pra você. Amém. Não olhe pro lado, não olhe pra frente, não olhe pra trás. Eleve seus olhos para o alto, para o Senhor. Se aprofunde nele e ele vai te surpreender na hora certa, no caroço dele. Confie e Amém. descanse. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto as meninas profetizavam, me veio uma imagem bem clichê, que eu acho que todo mundo já viu, que é de uma menininha segurando um ursinho, não querendo entregar pro Senhor, Jesus lá atrás com um bem maior. E eu sinto de falar isso pra você, se talvez você é essa menina, né? Se você é essa mulher que tá insegura, que tá com medo, às vezes, de entregar algo pro Senhor, né? Talvez você tá ali, uma pessoa ali de estimação, mas eu não quero soltar, ele não é... Eu não sinto que é exatamente aquilo que Deus quer pra mim, mas será... Enfim, o que eu quero profetizar na sua vida é fé. Pra você crer nos planos do Senhor pra sua vida, que são muito maiores. Que você vai testemunhar, vai ser surpreendida por aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Amém. Aquilo que Ele tem pra você é muito mais elevado do que o seu pensamento pode imaginar. Amém. E eu quero declarar para vocês o versículo que pauta a minha vida, que é 1 Coríntios 2, versículo 9, que fala assim: mas como está escrito,
Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Então, que de fato você possa tomar posse dessa palavra, sabendo que o Senhor quer sim um relacionamento para você, mas um relacionamento que você nunca nem viu perto de você. Talvez nem brotou no seu coração. Você pensa que é de um jeito, Deus tem muito melhor. Amém. E as expectativas com o nosso Deus é alta. Então, que você possa começar a ter essas expectativas. Porque a chave, ela precisa ser virada. Deus tem nos levantado realmente. Para muitas aqui, né, nessa finalização, para muitas aqui é que a gente acha que o padrão do mundo é que está entrando, mas quero falar para vocês que levantaram-se vozes para dizer que não é isso que Deus tem para você. Amém, Deus tem um relacionamento, Deus tem um casamento, e um casamento à luz da palavra dele. Amém. Então, essa noite é uma noite profética mesmo, Amém. sabe? Se creres, verás a glória de Deus. Gente, eu quero falar isso para vocês. Não leve simplesmente como frase de efeito. Deus tem algo muito maior. Se você crer, você vai ver, você vai testemunhar. Amém. Isso na sua vida. Amém. Obrigada por você que ficou aqui até agora com a gente. Se Muito você obrigada. gostou, comenta, manda pra Compartilha o gente, vídeo. compartilha, Para que manda os pessoas testemunhos. possam mais ser alcançadas. E já digo mais, o próximo que vem aí ainda vai estar melhor. Nós vamos começar uma série sobre relacionamento. Esse foi o primeiro tema. Deus tem um relacionamento para você. Deus quer um relacionamento para você. E aí o próximo, gente, vocês aguardem que vem mais coisa aí. Tá bom?